um assunto muito importante, que são as práticas de atividade física em tempos de pandemia. E para poder falar com propriedade sobre o assunto, está aqui ao meu lado o Matheus Neiva, ele que é profissional de educação física e vai estar aqui para poder tirar algumas dúvidas e especialmente esclarecer alguma dúvida que porventura você em casa possa ter sobre como manter a atividade física em tempos de academia, mediante, claro, que existem algumas academias que estão fechadas e muitas pessoas estão tendo que recorrer à prática de atividade física em casa. Matheus, primeiramente, obrigado pela sua presença no Super Notícia desta quinta-feira. Primeiramente, gostaria de abordar com você como é que funcionou, pelo menos um cenário aqui em Valadares, porque nós tivemos pelo menos 2 a 3 semanas de academias fechadas e muitas pessoas tiveram que recorrer a treinos em casa. Você, que é um profissional da área, como é que você lidou com isso, principalmente em relação à atividade com seus alunos? Primeiramente, bom dia Gustavo, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Então, esse é um questionamento muito importante, porque a gente entra na situação dos profissionais que precisam estar constantemente se adaptando às situações que porventura podem acontecer. Como você citou, as academias elas começaram a entrar nesse isolamento, então a gente ficou aí 3 semanas, algumas cidades ainda não abriram, mas em Valadares já foi flexibilizado. Só que alguns profissionais já faziam atendimento que a gente chama de consultoria online, que é o treinamento à distância, e continuaram atendendo seus alunos que antes era presencial, passou a fazer esse atendimento online. Alguns profissionais continuaram trabalhando nesse esquema especificamente, né? Atendimento online, seja transmissão via WhatsApp, seja por Instagram, a gente conseguia montar um treino específico e individualizado para essa pessoa, de acordo com o que ela tinha em casa, com exercícios com o peso do corpo, com objetos de fácil acesso, que a gente consiga adaptar e a pessoa consiga manter essa rotina de treinamentos em casa. Com certeza. Você citou um ponto importante, que foi a questão das consultorias online, que, como você mesmo citou, alguns profissionais já realizavam esse tipo de serviço e imagino que, a partir do momento que as academias aqui em Valadares acabaram fechando, esse tipo de serviço acabou aumentando muito em Valadares. Sim, com certeza. É questão de sobrevivência, né? Porque, querendo ou não, muitos personal trainers ainda trabalham na informalidade. Então, como a academia, que é o local onde essas pessoas trabalham e prestam seus serviços, começaram a se fechar, essas pessoas não viram outra alternativa a não ser ingressar nesse mercado de consultorias. Vi muitas pessoas, vários relatos nas redes sociais de pessoas que têm como objetivo o ganho de massa muscular e ao mesmo tempo de pessoas que estão querendo emagrecer, perder gordura e ficaram desesperadas, porque sem academia, automaticamente a motivação para poder manter a alimentação em dia acabou ficando um pouco afetada. Como é que você lidou com isso perante aos seus alunos e também como é que você viu este momento em relação a esse assunto? Uma coisa que você falou aí que é muito importante é que em relação a como que a gente lida com essa situação. Então, quando a gente sai da nossa rotina, que a gente está acostumado, é todo dia ali aquela mesma tradição, a gente costuma entrar em uma cascata de procrastinação. Então, a gente começa a desleixar com a alimentação, a rotina de atividade física, a gente deixa de cuidar do nosso próprio corpo. Então, o que mais sofre com tudo isso é a nossa saúde mental. Então, para a gente conseguir manter essa sanidade, manter essa rotina, a gente precisa tentar manter o máximo a rotina que outrora a gente tinha. Então, por mais que as academias não estejam funcionando, é importantíssimo que a gente continue, principalmente com os hábitos alimentares, que é alimentar bem. Ainda mais quando as pessoas começam a deixar de praticar atividade física, elas tendem a se alimentar mal. Porque essa sensação de recompensa não é a mesma quando elas iam na academia. Pô, eu tô comendo aqui, mas como eu não vou ter treino amanhã, então eu posso comer uma besteirinha. Eles acham que acaba que não vai ter resultado nenhum, né? O que não é. E a gente sabe que o retorno também às atividades, depois quando a academia começou a se flexibilizar o funcionamento, o retorno ele é mais fácil, ele é menos difícil, ele é mais... O corpo consegue se adaptar novamente muito mais fácil do que quem não começou. Então, não é tempo de pânico, a gente não precisa ficar com medo, desesperado. Quem entrou com o objetivo de ganhar massa, quando retornar, se ficou parado, vai conseguir voltar ao que já era, sem muita dificuldade. Quem buscava perder peso, emagrecimento, foca na alimentação, que é o mais tranquilo, e você não vai ter nenhum problema com isso, tá? Porque é fase, a gente sabe, e como toda fase isso passa.
Com a questão das atividades, dos treinos que foram praticados dentro de casa. É claro que isso é muito salutar, muito importante, foi uma forma de muitas pessoas que conseguiram improvisar uma maneira de poder fazer com que as atividades físicas, né, nas quais ela pratica, pudessem ficar ativas, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o cuidado precisa totalmente ser maior do que se a pessoa estivesse dentro da academia, porque mesmo ela tendo acompanhamento via online, via internet com um profissional, no momento em que ela está executando o treino, ela não tem ninguém por perto. Então, quais são os grandes cuidados que essas pessoas precisam ter? Haja vista que as academias já retornaram aqui em Valadares, mas muitas pessoas ainda estão preferindo o isolamento e estão praticando atividades físicas dentro de casa. Sim, a gente tem que tomar cuidado primeiro com movimentos que a gente não tem já alguma certa prática com eles. Principalmente quando a gente tenta adicionar carga. Então, primeiro, como a gente não tem orientação de um profissional de educação física do lado para poder corrigir em relação ao movimento, a postura adequada, vamos tomar muito cuidado em relação à carga, ao peso, à intensidade, porque isso pode ser realmente perigoso. A gente não tem um profissional do lado, às vezes a gente acha que está fazendo da forma adequada e isso, porventura, pode acabar ocasionando algum problema. Então, a dica mais importante é em relação a peso. Tem muita gente que tenta, de todas as formas possíveis, ajustar a intensidade, Sim. pega cadeira, pega peso inadequado para tentar carregar. Saco de feijão, arroz, açúcar. E às vezes não sabe utilizar isso da forma adequada. Então, a orientação que eu dou, se você não souber, se tiver qualquer dúvida em relação ao movimento, não faça. É melhor você optar aí pela segurança do que você acabar arriscando seu próprio condicionamento. Você citou em uma das suas respostas sobre a questão da saúde mental. E nós sabemos que, pelo menos aqui no Brasil, nós temos vários e vários, milhares de casos de pessoas que acabam tendo um tipo de problema em relação à saúde mental. Então eu queria abordar com você e saber de você, que é um profissional da área, de como é importante a prática da atividade física para a saúde mental boa, para não ter nenhum tipo de problema. Tem várias pesquisas já, né, que têm mostrado para nós o quanto que o exercício físico ele é saudável para o nosso cérebro. A gente fala muito de músculo, de coração, de pulmão, mas é importante Sim. a gente colocar isso também na jogada. A atividade física, o exercício sistemático, bem orientado, sistematizado, programatizado, na verdade, ele cria cascata de sinalizações celulares, que é algo bem mais específico, que age diretamente na saúde do nosso cérebro. Então, ele tem a capacidade de melhorar a sinaptogênese, Claro. tem a capacidade de melhorar a plasticidade do sistema nervoso. Então, ele melhora a capacidade cognitiva do indivíduo, ele consegue ter uma memória melhor, ele consegue raciocinar de forma mais efetiva. A autoestima também acaba sendo afetada. Isso, sem falar dessa parte questão do humor, né? Sim. Você se sente mais disposto, você se sente mais feliz com a produção de hormônios da felicidade, como a serotonina e hormônios do prazer. Então, a atividade física, ela é algo hoje que é indispensável. Claro. E no momento de dificuldade que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de praticar os exercícios físicos. Sobre a atividade física, né, como disse, aqui em Valadares o cenário é um pouco diferente em relação a outras cidades espalhadas pelo Brasil. Haja vista, por exemplo, em São Paulo, vai ter a flexibilização a partir do dia 12 de maio, porém, só as atividades essenciais. E nas atividades essenciais não consta academias de crossfit, enfim, não consta isso. E eu tenho visto uma movimentação muito interessante de profissionais de educação física de São Paulo e também pessoas que são proprietárias de academias para fazer com que as academias possam ser voltadas para um tipo de atividade essencial, justamente que ela acompanha e auxilia e muito positivamente na saúde. Aqui em Valadares não tivemos essa questão, né, de extirpar a atividade física como atividade essencial depois da flexibilização, porque nós sabemos que as academias, infelizmente, acabam sendo um local que pode ter uma proliferação gigante do vírus. Como é que você enxerga essa questão da atividade física? E aí, saindo um pouco da academia, qualquer tipo de atividade física, o quão essencial ela é, tirando essa questão técnica que você acabou de citar, o quão essencial ela é para a vida humana? É compreensível essa briga que está tendo hoje em dia para que a academia seja vista como um serviço essencial. Mas a gente precisa tomar um certo tipo de cuidado e ter mais precaução, porque uma situação na qual a gente não viveu nos últimos anos. Sim. A gente tem muitas dúvidas ainda de como que isso se comporta. Então, às vezes, é melhor optar pela precaução. Mas voltando à pergunta que você disse sobre o quão essencial é a atividade física.
Assim como eu falei dos efeitos diretos que a atividade física tem para a saúde do nosso cérebro, a gente também entra em questão pessoas com diabetes, com colesterol, pessoas que sofrem, por exemplo, de mal de Alzheimer. A gente sabe hoje que a atividade física ela traz benefícios bem positivos para esse tipo de pessoa, que cardiopatas, pessoas que têm problema de respiração. Então, a atividade física hoje ela é um tratamento muito eficaz e nada invasivo para esse tipo de pessoa. Então, quando a gente abre mão da prática de exercícios físicos, abre mão da prática de estar ativo, a gente acaba que deixa de fazer essa revisão e manutenção do nosso corpo. Sim. O nosso corpo, às vezes, é como uma máquina. A gente precisa estar revisando, a gente precisa estar em movimento constantemente, porque assim como um carro que não movimenta e não faz revisão, o nosso corpo tende a dar problema também. Com certeza. Matheus, muito obrigado pela sua participação no Super I Notícia. Eu tenho certeza que você esclareceu várias e várias dúvidas para o telespectador do Super I Notícia. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato. Obrigado mais uma vez. E a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e eu volto em uma próxima oportunidade.